Amém. Glória a Deus. Quantos podem levantar sua mão e glorificar o Senhor? Romanos, capítulo 12, versículo 9. A palavra de Deus nos diz: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos. A outra versão diz: comunicai as vossas necessidades aos santos. Praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, e abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos. Condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tendes paz com todos os homens, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, e eu que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Eu quero enfatizar o versículo 13 que diz: compartilhai as necessidades dos santos. Os irmãos sabem que nós estamos vivendo uma luta financeira na nossa igreja. A nossa igreja do Quebec correu um risco. Nós entramos com um recurso jurídico e, pela graça e infinita bondade de Deus, o juiz deu um prazo favorável a nós para resolvermos o problema. Nós já temos algum recurso, falta alguma coisa ainda. E, diante das demais necessidades, nós então fizemos umas reuniões regionais nas regiões, na Zona Oeste, dia 13 de novembro, na Zona Leste, dia 14 de novembro, na Zona Sul, 16 de novembro, na Zona Norte, 17 de novembro. Aqui na igreja sede, para tratar deste assunto, foi feita uma reunião no dia 5 de dezembro. Então, nós esclarecemos para os irmãos, a partir das perguntas que os irmãos fizeram, mostramos a nossa situação, que não é fácil, mas nós estamos crendo na graça de Deus. Nós estamos crendo em profecias que foram ditas, particularmente a minha pessoa, profecias que foram ditas diante da igreja neste santuário. Quantos lembram de alguma dessas? Profecias que foram feitas, entregues aos próprios irmãos, sonhos, visões. Nós estamos crendo que Deus vai agir um milagre entre nós. Eu estou orando por isso. Quem mais está orando por um milagre da parte de Deus? Quantos estão orando por um milagre? Levante a mão bem alto, para o nome do Senhor ser exaltado. Então, nesse espírito, irmãos, a partir destas reuniões, então, os irmãos deram várias ideias nas regiões, nas congregações, e nós trouxemos aqui para a igreja sede no dia 5 de dezembro. Então, nós precisamos socorrer de imediato. Não vamos resolver todo o problema com esta ação, todavia, vai ser uma sinalização de vontade que nós temos de nos submeter à ação de Deus. É como quando Jesus estava em débito com o imposto, Jesus estava inadimplente com o imposto das didracmas,
e foram lhe cobrar. E alguém cobrou com ironia, com zombaria: o vosso mestre não paga o imposto? Sim, paga o imposto. Aí o Senhor disse a Pedro: vai lá, Pedro, joga o seu anzol, joga a sua vara, puxa um peixe, e lá dentro vai ter um estáter, que é um equivalente a 2 dracmas e mais 1 denário. Então você paga o seu imposto e vai sobrar troco ainda para nós. É isso que o Senhor fez. Naquele dia em que uma multidão precisava ser alimentada, o Senhor desafiou os discípulos e apareceu 5 pães e 2 peixinhos. Totalmente absurdo, totalmente ilógico, totalmente irracional. Como 5 pães e 2 peixinhos vai alimentar 15.000 pessoas? Todavia, o Senhor multiplicou o recurso inicial. Aquela viúva que também o seu marido morreu e deixou dívida. E ela diz ao homem de Deus: o meu marido era homem de Deus que temia o Senhor. E Eliseu não a corrigiu, porque Eliseu concordou que o marido dela temia Deus. Todavia, não sabemos porquê, deixou dívida. E ela então apresentou, depois de achar que não tinha nada, ela apresentou um pouquinho de perfume, aquele azeite que não é o azeite comestível, mas o azeite de perfume. E a partir daquele azeite foi multiplicado, e ela ainda ficou rica com aquele milagre. Pagou toda a sua dívida e viveu do resto. Quantos reconhecem o poder de Deus? Esse mesmo Deus está mandando essa chuva sobre nós. Quantos creem que o nosso Deus é o Deus de milagres? Então, queridos, tanto nas regiões, nas zonas oeste, leste, sul e norte, que já me referi, e dia 5 de dezembro aqui na sede, os irmãos, os líderes que participaram, resolvermos então fazer uma campanha para socorrer essa situação do Quebec, e as congregações já estão fazendo. Nós íamos fazer na última ceia, mas por alguns motivos não fizemos. Então vamos começar hoje. Na próxima ceia vamos falar para os irmãos que não estão hoje aqui, e nós queremos dar essa oportunidade. Nós sabemos que Deus vai fazer um milagre, não sabemos que jeito que o Senhor vai fazer, não sabemos como Ele vai fazer. Nós estamos crendo nas promessas que o Senhor nos fez. Deus vela pela sua promessa para cumprir. E como disse Paulo aos Romanos no capítulo 4, Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Você confirma essa palavra de Deus? Então, nessa reunião a gente resolveu, além de fazer uma campanha para arrecadar essa ação emergencial, nós resolvemos assim também acrescentar 30% a mais para as necessidades do nosso templo. Os irmãos estão vendo que o nosso templo sede, ele precisa de algo. Precisamos trocar essas persianas, precisamos pintar o nosso templo por fora, precisamos melhorar o nosso banheiro. Há algumas coisas que devem ser feitas, emergenciais. Então, nesse momento, eu quero dizer a você que nós vamos dar essa oportunidade a você, de você participar do milagre que Deus estará fazendo. Então você poderá contribuir em 3 vezes. Eu vou chamar já os irmãos ficar no jeito que vão fazer isso. Eu vou passar a palavra ao pastor Celso para ele continuar. Então, dentro desse rateio total, a necessidade que nós temos gira em torno de R$510 mil, e a igreja sede, de acordo com a força de cada igreja, foi estabelecido um percentual. As igrejas que têm uma entrada menor, a contribuição será menor. A igreja que tem uma entrada maior, será uma contribuição maior. Eu quero que você que não concorda, que não quer, que acha que não funciona, fique à vontade. Mas se você tem o desejo de contribuir, que você faça assim. Então nós vamos fazer isso em 3 vezes, e o percentual que foi estabelecido aqui para a nossa congregação sede
foi de, salvo engano, 21%, que é a força contributiva da igreja sede. O que, contando com essa necessidade emergencial para o Quebec e mais os 30%, nós teríamos R$150 mil nesses 3 meses, e é isso que nós vamos desafiar nossa fé hoje. Então, pela fé, eu e minha família vamos contribuir com R$6 mil, 2 mil em cada mês, e você, segundo o que Deus colocar no seu coração, você poderá fazer. E nós vamos ter ali uns irmãos que vão passar com um carnezinho, vai anotar seu nome, e você vai poder manifestar a sua vontade. Se você está em condição difícil e não pode contribuir, querido, não se constranja. Deus vai te dar uma condição de fazer algo dentro desses 3 meses. E nós vamos ter outras opções aqui. Eu vou pedir para o pastor Celso falar um pouquinho, e também depois o irmão Osiel vai falar para vocês das opções de contribuições além dessa, para que o nome do Senhor seja glorificado. A igreja do Senhor está entendendo? A paz do Senhor aos irmãos. Damos graças a Deus por mais este culto, né, amados irmãos? Eu queria ler com os irmãos aqui no livro de Lucas, capítulo 5, um assunto bem interessante, que diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão, junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando a rede. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. É bem interessante nós entendermos esta palavra quando Deus fala ao nosso coração, que muitas vezes nós nos debatemos, nós até mesmo murmuramos quando estamos passando por dificuldade. Às vezes a nossa fé, ela diminui e pensamos que não vamos vencer. Quando estava observando esse texto, o Espírito Santo ministrou o meu coração. Jesus pediu este barco para Simão, para que ele pudesse ensinar a multidão, porque em terra ele não poderia falar, porque era muito grande a multidão. E ele subiu ao barco, afastou-se um pouco, e dali ele falando a palavra do Senhor, ensinando a palavra. E eu comecei a pensar, Pedro foi um homem bem-aventurado. Em primeiro lugar, porque ele estava com o mestre dos mestres. Em segundo lugar, porque ele estava com aquele que realmente tinha poder para fazer grandes maravilhas e grandes coisas. E eu, analisando esse texto, eu percebi que Pedro, ele não retrucou, ele não se incomodou, mas de pronto ele emprestou o barco, foi com Jesus até uma certa altura, e Jesus pôde usar desse utensílio, nesse momento, para poder ministrar a palavra. E nós também podemos ter essa mesma sensibilidade. Muitas vezes o Espírito Santo do Senhor está falando conosco, está tentando de alguma maneira dizer para nós: eu preciso abençoar você, eu quero abençoar você.
E às vezes nós não abrimos o nosso coração. Às vezes nós não damos ouvido àquilo que o Espírito Santo está falando. Pedro, ele abriu o seu coração, usou o seu barco, Jesus ministrou a palavra, e logo após da palavra ser ministrada, o próprio Jesus Cristo falou: Pedro, agora você pega seus companheiros e vai para o alto mar e lança a rede, porque vocês vão pegar muitos peixes. E Pedro creu totalmente nessa palavra. E ele disse para Jesus: sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. E eu quero dizer para você nesta noite, sobre esta palavra que eu estou falando aqui, sobre esta palavra que o pastor Robson ministrou aqui nesta noite, lança a rede, porque o Senhor tem grandes coisas para fazer para você. O Senhor tem grandes bênçãos para realizar na sua vida, mas é só através da nossa atitude, só através das nossas ações é que o Senhor pode nos abençoar. E eu quero nesta noite abençoar você que vai se predispor para nos ajudar nessa situação que nós estamos passando. Eu creio que o Senhor Jesus Cristo, muitos, ou talvez alguns estão duvidando, mas eu creio em um grande milagre que o Senhor ainda vai fazer em nosso campo, e o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado, e muitos aqui glorificarão o nome do Senhor, porque nós não vamos dever mais nada para ninguém, e vamos adorá-lo em o nome de Jesus Cristo. Amém. Assim, me fugiu da memória aqui, mas nós também, essa oferta, meus irmãos, que vai ser feita, ela vai ser utilizada, uma boa porcentagem, aqui para a sede. Todas as igrejas, todas as nossas congregações vão ficar com uma porcentagem de 30% do que vai ser arrecadado para ser investido no templo. A nossa meta é uma meta boa. E nós atingindo essa meta ou ultrapassando, todo o dinheiro vai ser investido aqui. Vai ser investido naquilo que o pastor já mencionou. Nos ar-condicionados, que já estão precisando de um bom reparo. Nas persianas, que nós estamos realmente precisando. Ajeitar o nosso templo por dentro, que tem algumas coisas que precisa. O som, que eu na última oferta que eu pedi para os irmãos, nós precisamos de dinheiro também para algumas áreas do som, mas não deu para todas. Precisamos também arrumar os banheiros que estão ali no fundo. Porque os irmãos, não sei se os irmãos entendem, e eu admiro muito essa posição dos nossos irmãos aqui da sede. Porque, na verdade, no campo de Maringá, o templo sede é o que mais contribui com dízimo e ofertas. No entanto, toda essa contribuição, muitas vezes, uma grande parte, ou quase a maioria, ela é investida nos templos das congregações. Você vai, por exemplo, na igreja do Quebec, ela tem um excelente banheiro. É um templo maravilhoso. Você vai, por exemplo, ali no Alvorada, tem um banheirinho caprichado, o tempo arrumadinho. Daqui uns dias ali no Jardim Universo também nós temos ali, vamos ter uma congregação reformada. Enfim, vários ou talvez quase todos estão em ótimo estado. Mas eu admiro assim, a minha admiração pelos irmãos que contribuem em oferta, é que eu não vejo os irmãos reclamarem. E nós realmente estamos aqui com um banheiro que, se nós analisarmos, eu cheguei até a dizer aqui um dia aqui, que tem momento que parece estar pior do que banheiro de rodoviária, né? Mas em nome de Jesus Cristo, com esta oferta, nós vamos melhorar tudo isso aí, irmãos. E Deus vai nos honrar. Esta palavra que eu estou falando, é uma palavra que eu estou falando diante de Deus e do Espírito Santo,
e de seu Filho Jesus Cristo. Nós vamos, em nome de Jesus, nós vamos melhorar muitas coisas para que os irmãos se sintam mais bem e mais à vontade. Amém, meus queridos. Que Deus abençoe a todos. Paz do Senhor, irmãos. Nós queremos já convocar os nossos jovens para já iniciar o trabalho. Nós queremos então estar oferecendo a você a oportunidade de contribuir. Será dado para cada um de vocês um carnezinho dividido em 3 parcelas. E o irmão vai preencher o carnê no valor que o irmão desejar. O valor que Deus ministrar ao seu coração pela fé. O irmão vai se comprometer diante de Deus e também preencher este carnezinho. E informar aos irmãos que estarão anotando ali o seu nome, o seu telefone, para que a igreja possa fazer assim uma previsão daquilo que será arrecadado. Então os irmãos, por bondade, estarão já distribuindo os carnês. Você tome posse do carnê pela fé e faça a contribuição segundo aquilo que o Senhor colocar em seu coração. O irmão também tem opções para fazer essa contribuição. Além do carnê, em 3 vezes, nós temos à disposição dos irmãos a maquineta para receber a sua contribuição à vista, no sistema débito, ou ainda no sistema crédito. Não pode dividir a sua contribuição em 3 vezes. A maquineta está aí com um dos irmãos, o senhor pode chamar, se quiser fazer isso agora. Chame um dos irmãos que está com a maquineta e pode assim contribuir de uma vez ou parcelar isso em 3 vezes conforme o Senhor colocar em seu coração. E a terceira opção é através de um depósito bancário. Os irmãos que quiserem contribuir com o cartão através do sistema débito ou crédito, levante a sua mão, dá um sinalzinho. O nosso querido irmão aqui está com a maquineta, ele já vai até onde você está e vai receber essa contribuição. Ou programar contigo o dia que o irmão achar por bem fazer essa contribuição. Também na terceira modalidade de contribuição é no sistema de depósito bancário. Nós temos uma conta aberta no Banco Sicoob, que foi aberta exclusivamente para receber essa sua contribuição. Se o irmão quiser tomar nota, Banco Sicoob, agência 4340, agência 4340, conta corrente 540 32 dígito 3. Conta corrente 54032 dígito 3. Repetindo mais uma vez, conta corrente 54032 dígito 3. Agência do Banco Sicoob, Metropolitano de Maringá, aberta exclusivamente para receber essa contribuição. O irmão pode se dirigir até essa agência ou pode ir no seu banco e fazer uma transferência para a conta do Sicoob. Repetindo mais uma vez,